Tem verbete aqui, ó. Por exemplo. Não, mas... Você que dá o comando. Quando estiver na hora. 9 horas ali, você dá o comando para o nosso grupo. 9 horas. Aqui ou lá? Muito bom dia a todos. Bom dia. Inicialmente, quero agradecer a oportunidade à equipe da Tertulia Matinal de estar aqui para trazer um assunto que representa uma pesquisa de uma vida inteira, praticamente. Então, vamos falar da qualificação gramatical dos textos conscienciológicos. Já vai aparecer. Cabe, só para início de conversa, dizer que nós temos, até na nossa programação, a confecção, edição, publicação de textos, artigos, livros. Então, nós temos que unir toda a pesquisa que nós temos e transformá-la em GESCONs, que para muitos é uma meta inicial programática, é uma cláusula penal até, e outros simplesmente o fazem porque precisam realizar a tarefa de esclarecimento, que nós temos compromisso muito de realizar, através da publicação de livros, artigos e até de verbetes na nossa enciclopédia. Então, esse assunto, qualificação gramatical dos textos conscienciológicos, não é um tema filosófico profundo, mateológico, que apresenta elucubrações, desvios, muitas teorias. Mas você pode dizer que essa qualificação tem um pouco de verdades também relativas de ponta. Embora existam na gramática, na linguagem, algumas cláusulas pétreas, isto é, são regras não modificáveis com o tempo, sabemos que a linguagem ela é dinâmica, ela evolui, embora às vezes de século por século, não é assim uma mudança radical. Mas também ela tem as suas mudanças através, por exemplo, na língua portuguesa, de acordos ortográficos que ocorreram em várias oportunidades, então trazendo novas regras, novas normas da gramática. Então, visto isso, né, que nós temos como meta principal produzir, né, gestações conscienciais, realizar a tarefa de esclarecimento, nós temos que produzir textos, mas que, além da teoria e da prática, tenham, né, possivelmente uma correção, uma boa apresentação. Então, para isso é necessário sempre realizar revisão gramatical e léxica. Então, primeiramente, vamos definir o que seria, então, a qualificação, né, dos textos, que seria mais na área da revisão gramatical. Eu já tomo do meu verbete revisão gramatical, que é o ato, efeito, costume, preocupação, prática, com base no uso das regras ou normas, no hábito de ler e, ao mesmo tempo, entender os textos próprios ou de outro, visando aperfeiçoar a linguagem no geral. Então, seria determinação, melhoramento, apreciação. Também, tomando do livro Manual de Redação da Conscienciologia, que eu considero um dos melhores manuais filológicos, né, do professor Valdo, que ele fala aí na questão do estilo, né, que na redação conscienciológica científica
técnica, informativa, a finalidade é aquilo que se escreve visando atares. Observem esta crase em atares. E tem relevância no estilo 8 variáveis, indescartáveis, que não se pode tirar. Clareza, lógica, coerência, concisão, correção, é o que está destacado, objetividade, eficácia e exatidão. Então, tudo isso concorre para o aprimoramento e o aperfeiçoamento da correção gramatical. Então, agora, fazer um pequeno intervalo para contar para vocês como é que eu cheguei nessa fase de revisão gramatical. Eu sempre começo que lá pelos 10, 11 anos, eu troquei uma gramática portuguesa, não me recordo por quem, se foi por um bodoque, por um carrinho, um colega, que também criança, eu troquei e recebi essa gramática número 2, Gramática Metódica da Língua Portuguesa, de Napoleão Mendes de Almeida. Não existe mais porque ela desapareceu do mapa, mas eu fiquei sabendo que já está em 42ª edição. Portanto, ela ainda existe. E aí, então, eu decorei praticamente, eu andava com aquele livro debaixo do braço, que estava no primário, e decorei poemas e as regras, e andava, então, sempre a tiracolo com essa gramática. 11 anos, 11, 12 anos. Ainda não escrevia, porque a gente só estava aprendendo as primeiras letras. Mas aí, então, eu entrei no ginásio, que é um seminário. Então, lá nós tivemos um bom professor de português, que era rigoroso, metódico, mas todo mundo que saiu do ginásio saiu aprendendo português, bem, escrevendo bem. Eu, inclusive, saí já com o primeiro livro pronto, que ele revisou e deu as anotações e as sugestões. Continuando depois, então, nesse seminário, eu parti para o 2º grau, e aí no comercial, já leigo, eu comecei a fazer redação para colegas que sabiam que eu escrevia, então fazia redação por eles, por troca de entrada de cinema, refrigerante, Bauru, essas coisas assim. Então, com isso, eles ganhavam a nota e eu aprendia. E aí continuei, quando cheguei a estudar na faculdade, né, de jornalismo inicialmente, também eu lia muito e aí já comecei a entrar no jornalismo, né, a escrever. Trabalhei um tempo na antiga Rádio Difusora, que hoje é a Bandeirantes, aprendendo a fazer textos de noticiário breve, de 3, 4 linhas. E quando entrei no serviço público, a primeira coisa que me apresentaram foi a revisão de um jornalzinho que a entidade produzia. Inclusive, era feita a revisão na gráfica, que era o tempo do linotipo. Depois, então, surgiu também uma revista agropecuária, que eu ajudei a escrever, a revisar. E continuando, então, na faculdade, eu sempre lia muito, né? Era rato de biblioteca, tinha ficha de todas as bibliotecas, mas eu já comecei a escrever crônicas e poesias e outras coisas mais, e já comecei a publicar livros por conta própria. O primeiro foi eu tinha 15 anos, depois o outro foi mais adiante, eu tinha uns 20 e tantos anos. Mas continuei sempre a trabalhar em jornais, inclusive, mesmo ao lado do serviço público, eu trabalhei num jornal alternativo, em jornal de bairro, em jornais, tive um jornal próprio durante 3 anos, fazendo sempre a montagem, a redação e a revisão nas gráficas. Participei de outras inúmeras atividades na área da revisão e, obrigatoriamente, sempre estudando e atualizando para não perder o ritmo, né, da evolução da gramática e das regras. Então,
Então, eu acho que, aí, chegando aqui em Foz do Iguaçu, a primeira coisa que me oferece, começa a revisão de textos. Primeiramente de artigos, depois de verbetes, também de livros. Então, obrigatoriamente, eu já fui também realizando essa atividade prática de revisão textual. Então, mas aqui na Conscienciologia, a gente tem que observar que temos 3 linguagens. Então, a gente cada vez tem que vestir a carapuça, o regramento para aquela determinada especialização. Assim, nós temos a linguagem 1, que é a normal, do dia a dia, que é a dos jornais, das revistas, dos dicionários, que é a usada para qualquer escrito. Nós temos também a linguagem técnica, que é a produção de artigos, geralmente nas revistas, e muitos utilizam essa linguagem técnica nos livros. E também temos a terceira possibilidade, que é a enciclopédica, que é uma linguagem especial, né, com discordância do português corrente. Então, tem algumas palavras que o professor Valdo, com a capacidade de filólogo que ele teve de criar, então, estamos sustentando essas palavras, né? Depois a gente vai ver que algumas diferem da linguagem comum, mas são válidas porque são usadas, se usadas comumente, elas vão se tornando regras e depois podem se tornar comuns. Então, nesse período de 4, 5 anos que eu estou revisando, né, eu pude observar algumas deficiências que eu considero e falo aqui os 10 principais erros dos textos da produção conscienciológica. Estão aí elencados, né? São 10, e eu vou, então, explanar cada um, porque na relação, na folha que temos aqui, apenas temos o início, só a definição de cada item. E, não sei se alguém vai perguntar, mas qual é a gramática que a gente indica para melhor desempenho das atividades da revisão? Eu trouxe aqui uma relação de 15 gramáticas. Elas podem ser pequenas, grandes, mas que tenham o básico, né? Normalmente o básico é a fonologia, a morfologia, a sintaxe e depois o estilo. Então, qualquer gramática para quebrar o galho, para resolver os principais problemas, é importante e útil, né? Mas tem algumas especiais que são as tradicionais e, quando fiz pós-graduação, um professor indicou esta gramática aqui. Pode pedir para mostrar. Pede para eles para mostrar. A número, Pode mostrar aí. a número 1, eu coloquei como número 1, porque foi indicada um professor na faculdade que ele não segue as regras da gramática, né? E ela analisa, revisa os textos ou pratica os textos pelos escritos. Então, pelos escritos, ela expõe a regra depois, ao final. É a gramática publicada pela Unesp, de Maria Helena de Moura Neves, Gramática de Usos do Português. Então, ela começa aqui, vem o texto e depois ela explica, então, as regras. Não segue a normatização usual das gramáticas. Essa, inclusive, ela não está em livrarias, eu acho que é só pela internet que se consegue. Essa veio. Deixa eu fazer a pergunta. Essa ordem, você está listando não por ordem de importância, não, né? Não é
Tem outras que são tão importantes quanto, você vai mostrar. Não, essa aqui é o suprassumo, né, da linguagem. Não é uma gramática normativa. Deixa ela dar uma olhada. Normativa ou tem outros nomes aqui, metódica, ela é diferente. Essa aqui também é quase igual, mas é um pouco diferente. Segue a mesma orientação daquela. Esta é do Carlos Noguet, Suma Gramatical da Língua Portuguesa. 14. Essa é 14. E temos outras gramáticas, né, que são citadas aí na listagem. Eucárdio, uma pergunta. Por que o a crase, por exemplo, é tão complicado, a crase? Chegaremos lá. Professor. Então, vamos começar, então, a elencar os principais, que eu considero erros, dificuldades que eu encontrei durante as revisões aqui na comunidade. Então, até quando fiz essa listagem, eu não estava em primeiro lugar. Mas depois, continuando as revisões, eu verifiquei que a crase é um dos principais gargalos da nossa turma. Crase, então... Eucárdio, pode te perguntar, dessas gramáticas todas que você colocou aqui, são 15, qual a que você achou que mais se aproxima do manual da Conscienciologia? Tem algumas ou todas estão fora? Não, elas são diferentes, elas são gramáticas que seguem normais. O manual é completamente diferente. Mas não tem regramento, é só mais uma especialização, uma complementação de uma gramática. O manual. Sei. A gramática é síntese e não segue ordem. O Eucárdio, ele tem um olho clínico que a gente está trabalhando no verbete, está aqui do lado no apoio. Ele dá uma olhada no verbete, ele já vai marcando, depois no final a gente passa para o mediador, né? Mas uma rapidez, enquanto eu levo 5 minutos para ler um pouquinho, ele já leu tudo aqui, ele já vai marcando e vai mostrando para a gente aqui, ó. Mas também, às vezes, eu falei, pô, você é fera, que a gente cara. engole dormindo. Então, são mais de 60 anos de prática. Então, dói ao ouvido e ao olho um erro, que a gente pode falar quais são alguns que a gente vê no dia a dia. Mas, então, a crase, todo mundo sabe que chama a contração do artigo a com a preposição a, que tem um acento grave. E ela é usada quando? Sempre, normalmente, diante de palavras femininas. Sempre. Sim, é impossível. Não, mas há uma exceção. Há exceções que dá para usar diante de uma palavra masculina. Eu vou chegar lá. Então, a regra básica é que é diante de uma palavra feminina. E aí, como é que a gente faz para saber se vai crase? A regra mais comum é transformar o substantivo em masculino e ver se a gente usa ao, então pode ir a crase. Como vou ao cinema, vou à sessão, aí vai crase. Essa é a regra básica. Alguns dizem até que se pode substituir o para, mas aí o para já complica, porque em muitos casos não se aplica a crase que se dá para substituir a palavra para. Mas sabe que para os idiomas, quem sabe idioma espanhol, não resulta, pelo menos estou falando na questão pessoal, né? Não resulta tão difícil poder compreender quando vai crase ou não. Pelo menos esse não tem sido um problema para mim, né? Quando eu tento colocar no português. Eu não sei o regramento do espanhol, mas se é mais não, fácil, mas talvez seja mesmo. é mais, acho que é mais simples, né?
não sei, dá essa sensação. Eu não tive problema porque não tenho tido também marcação de ter dificuldades nisso, né? Outras coisas, sim, lógico. Outra coisa para você identificar que tem crase é ver se a palavra... para ver se realmente há crase, é para ver se a palavra leva o artigo definido, né? Que é o a, né? Assim. Porque se eu, por exemplo, às tem vezes não é bem definido. algumas coisas, por exemplo, vou a Roma, já não tem Isso, crase, né? Vou a Roma. Mas agora se eu digo vou a Roma dos Césares, dos Isso, romanos, aí vai sim. crase. Porque você está definindo, né? Tem Você essa tá peculiaridade. especificando. Então, há algumas expressões que sempre levam a crase, né? Como a antiga, a beça, a mostra, a beira-mar, aí já a distância já tem dúvidas. Eucárdio, também tem assim, eu aprendi na escola, você que já é o perito nisso, que, por exemplo, diante de lugares, né? Aí você usar, se vim de, por exemplo, vim de Cabo Frio. Então, Vou a Cabo Frio. Vou a Cabo Frio não tem crase. Não tem crase também. Cabo Mas Frio. aí eu usei, Não, mas tem outras que são femininas, mas se falar de, aí você, e se falar da, você usa a crase. Também é uma possibilidade de variação. Se me permite, eu achei muito brilhante seu exemplo de Roma, porque como muitos outros locais, ele não tem é um local que não tem gênero, é Roma, né? Assim como Cabo Frio, né? O nem há Cabo Frio. Mas você deu um exemplo da Roma histórica, da Roma antiga, que aí a gente fala Roma e aí nesse caso teria crase. Quer dizer, a mesma palavra, o mesmo local, né? Em duas situações diferentes. Isso, Achei né? muito ilustrativo. Igualmente vale para vou a Foz. Vou a Foz tem gente, já está errado. A gente que coloca crase, vou a Foz. Agora, se eu disser vou a Foz das Cataratas, vou a Foz da Conscienciologia, aí vai crase. Impressionante a sutileza. Então, algumas... Coisa muito parecida com crase, acaba já joga lá direto, né? Sim. Cometendo erros absurdos. Não, Pode, é assim. Tenho observado que tanto a sobra como a falta, né? Às vezes no texto. Mas acho que a então, sobra por isso que eu é mais, considero viu? que é o Acho que a principal sobra é gargalo mais, nosso. Existem também algumas crases que são alternativas, né? Por exemplo, quando vou à tua fazenda, chego daqui 1 hora, quando tem um adjetivo, às vezes não é obrigatória a crase. Mas tem... Essa questão da tua fazenda, porque você pode dizer tua fazenda ou a tua fazenda. A tua fazenda é bonita, ou tua fazenda é bonita. Se você usa a tua fazenda é bonita, eu vou à tua fazenda. Se você usa tua fazenda é bonita, eu vou à tua fazenda, sem crase. Sim. Mas existe a crase impossível. Qual será? Impossível? Crase impossível. A crase impossível, que está aí no texto, que é a crase após o verbo. Tem muita gente que coloca... Muita gente coloca a partir de... É crase impossível. A gente sabia tudo isso. É verdade. Teria mais algumas... Diante de algumas palavras, né? Porque você falou que tem esse exemplo do verbo. Antes do verbo. A Logo partir de, porque partir, o verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo é considerado masculino. Então, você não tem... Está no primeiro item ainda. A partir. A 20 quilômetros daqui, a gente encontra para tudo quanto é lugar, a 300 metros. Tem gente que bota a crase. A distância, por exemplo, nós convencionamos, embora... nós convencionamos sem crase, porque uma regra diz que só se usa a distância com crase quando se delimita a distância de 20 metros, jogou uma pedra à distância de tantos metros. Aí vai crase. Existe uma sub-regrinha aí que fala isso. Na tona, por exemplo, vai crase. Qual? A tona.
A expressão, à tona. Sim, à toa, à tona. À tona e à toa, as Essas duas. são as imprescindíveis. Tem crase. Que não mudam. Alguma dúvida mais sobre a crase ou podemos passar para o segundo item? Assim, que é bem comum das pessoas falarem, né? Por exemplo, eu digo, eu vou à casa eu vou à escola, e geralmente as pessoas falam, eu vou na casa, né? Eu sento na mesa, e é bem comum, né? E você não senta na mesa, você senta à mesa. Isso, e é bem comum, né? Se falar comum, isso. Ou vou ao sol. Vou no sol. Né? Isso aí se queimaria, vou ao sol. Sim. Eu acho que ficaria claro para dizer que, com exceção da palavra aquele que admite crase, mas é uma palavra só, quando o A está separado da palavra, jamais crase diante de nome masculino. Jamais. E mesmo de feminino, quando tem um A só e vem depois plural, sim. Não há crase. Dependendo, pode não, existir. Se for as, aí tudo bem, mas se for a só, se houver plural depois, não há crase, não tem como. Esse A é preposição. E a partir, por exemplo, aqui que você deu o exemplo, colocar crase em uma partir é erro, porque partir, o verbo do infinitivo, ele é masculino no português. Então, não pode ter crase. Agora essa é a regra básica. As outras se discute aqui, duas ali, exceções mas essas aí aqui. é solecismo. Duas exceções que se pode colocar a crase antes de nome masculino. Se eu digo, eu vou comer hoje peixe à escabeche, ou vou comer um churrasco a gaúcho, a gaúcho, isso pode, mas por quê? Porque subentende que o peixe é frito à moda escalope, a moda do gaúcho. Então, permite essa exceção. Mas aí seria, desculpa, a Sofinha ou a gaúcho? A gaúcho. A gaúcho, pode ser. Pode ser. A moda, subentende a moda. Brincadeira aqui, que só se for no caso do gaúcho, né? Que é o seu, se nos outros estados, não. Só uma brincadeira. Feitos os esclarecimentos desse primeiro item, podemos passar ao segundo, que é a pluralização dos textos compostos. Não, espera aí. Eu estou na outra ordem. Pronomes demonstrativos é que de tanto observar erros nessa classe aí, eu passei para o segundo lugar, até eu acabei de revisar um texto aí que estava só este, em todas as regras, em todas as palavras, E qual é, então, o uso dessas expressões? Este é o meu livro, meu artigo, minha dissertação, ou que está próximo, depois vamos ver o caso. Esse, então, seria de outro, de você, dele, e aquele, o de mais longe. Então, quando eu estou escrevendo um artigo, sempre vou me referir a este meu artigo, a este meu trabalho, a esta minha observação, e se usa também esta vida, este meu planeta, porque se considera esse nosso planeta. Então, não se pode dizer que eu estou escrevendo esse artigo, eu estou realizando essa palestra, porque é do outro. Eu vou ouvir essa palestra de fulano cicrano. Eu aprendi também uma regra, por exemplo, quando se trata de proximidade, Sim. que... Sim, é quando está próximo.
quando se trata de proximidade, algo próximo a nós, Isso. é este, né? E Ou quando quando é você... distante, é aquele, né? Sempre algo se referindo à proximidade ou distância. Você está dizendo assim... você está dizendo... eu estou tratando de um problema. Deste assunto, né? Ponto. Este problema, depois do ponto e próximo, mas há pessoas que colocam esse Eu já vi muita... como esse. Esse é algo Próximo, distante. próximo da... Esse Lá é no algo fim distante. da frase coloca Este é algo próximo. algo próximo atrás. Está se referindo a um assunto imediato, que vem depois do ponto, no máximo algumas palavras. Porque se fala do problema muito atrás, já tem que usar esse, né? Essa pesquisa feita por fulano, etc, etc. Eu posso usar o exemplo assim, esse microfone é o meu. Não. Posso dizer assim, e posso falar assim, este microfone é para todos os Esse microfone. o mesmo exemplo com a mesma... Não, este é meu. Este microfone que eu estou usando, esta minha palavra É este? é meu. Sim, este é. E esse seria esse microfone aí é destinado ao pessoal. E aquele é o mais longe, né? Aquele lá do passado. Por exemplo, Eucardio, essa minha vida passada, seria usado essa? Que ela está distante? Ela está distante? Aí já fica meio em dúvida, porque essa já que ela está distante, né? Se for mais de 1000 anos, é essa. Mas a gente fala, esta vida é atual. Esta minha Agora, vida esta vivente. vida é esta. Essa minha vida passada, muito passada, tá? Não essa. Seria a minha vida passada, por exemplo? A minha vida passada seria melhor, né? Sim. Se tiver dúvida, elimina a palavra. Dúvida melhor assim. Se tiver dúvida, pede para o Carlos. Muda a frase. Muda a frase. Tá. Existe também o uso excessivo dessas 3 palavras, né?Sim. Não, Tem gente que gosta de usar demais. Unicamente só este. Eu acabei de revisar um livrinho aí que só usou este, raramente usava esse. Aí mas mesmo assim, eu quero dizer o seguinte, independente de saber usar ou não, existe também o uso excessivo, né? Sim. As pessoas, ao invés de colocar a palavra, colocam este. Aí a pessoa vai dizer, mas este o quê? O que quer dizer com isso? Entendeu? Às vezes a palavra está lá atrás, a pessoa fica continuando usando, fazendo referência a ela. Normalmente eu sugiro o tal assunto, quando tem muito esse tal assunto. Variar um pouco, né? Ou muda a palavra para... Certo. Então, estamos entendidos com relação a esse assunto? Embora seja desta minha apresentação. O terceiro, então, é a duplicação de letras, né? Que vieram com as novas regras do Acordo Ortográfico de 1990, que entrou em vigor nos países da língua portuguesa em 2009, eu acho. Então, aí... então, são as palavras muito usadas por nós, né? Neossinapses, autossuperação, interrelação, que antigamente havia, ou o hífen, né? Embora algumas palavras ainda conservem hífen, que nós tivemos um problema num verbete aí, que pronto-socorro já estava duplicada a letra S duplicada, mas aí eu fui consultar o dicionário, pronto-socorro ainda leva o hífen. Né?
Foi? Com relação ao assunto este, desde que eu cheguei aqui e vi na etimologia dos verbetes, tem esse assunto. Por exemplo, a vocábulo ação, movimento, se refere a isso, direito para os processos, discurso, etc. E esta do verbo tal. E também tem o termo evolutivo provém do idioma francês e este do idioma latim. Eu achei meio esquisito, porque está falando lá do idioma francês e vem este do idioma, mas como está estabelecido como regra divergente do português, eu aceitei. Desculpe, a minha interpretação neste caso talvez esteja errada, mas eu acho que é porque ele faz referência ao termo da frase anterior, sim, que está bem próximo. Eu acho que é por isso, mas também é um pouco distante. É próximo de algumas linhas de distância. Então, passa. Então, alguma dúvida mais sobre essa duplicação de palavras, embora se reconheça, né? Que ainda... Então a duplicação está correta, é fazer mesmo a duplicação, sim, né? Embora existem... O if já saiu, né? Existem ainda muitas palavras que conservam o if, né? Como anos, luz, cidade, jardim, obra-prima, perde e ganha, quando são duas palavras, erva doce, bem-estar e mal-estar. Bem-vindo. Não, bem-vindo é uma palavra só. Tem if? Acho que não. Bem-estar é separado e mal-estar emendado, é? Na enciclopédia tem essa incongruência, mas... Confusão, né? Começou assim e se conserva. Então, o bem-estar tá separado. Tem hífen e o mal-estar não tem. Embora na regra do acordo aí, os dois teriam hífen. Essa regra é muito confusa, viu? Essa regra dos hífen, muito confusa. Por exemplo... muito. Qualquer prefixo... O que você sabia, você é obrigado a não saber mais, a não... Tem uma especialidade também que é a palavra com H, quando tem um prefixo, sempre tem hífen, conserva o hífen. Sempre tem, né? Para a história. Sempre vai ter hífen, né? Agora, esse dia surgiu uma dúvida com relação à inter-relação, por exemplo. Porque não? A questão da divisão da sílaba até. Inter-relação. A gente está usando a duplicação do R, né? Mas aí não segue duas... Não tem embora estejam entre duas vogais, mas é meio esquisito, mas se usa inter-relação, com dois L's. 4, então, pronomes relativos, conjunções que exigem próclise, que, quando. Isso também é uma dúvida que ocorre em muitos casos, né? Por exemplo... Pode explicar o que é próclise? Nem todo mundo sabe. Próclise é o uso do pronome, especialmente o se, que é a partícula passivadora, antes do verbo, próclise. É o uso. Por exemplo, certifique-se que... Eu vou citar esse caso para depois não falar. Certifique-se que este elevador se encontre, que puxa o se antes. Ou não se pode dizer que este elevador encontre-se. Geralmente as conjunções têm esse poder atrativo. Não, qualquer verbo, desde que exija a partícula passivadora que nós falamos, que é o se.
É. Por exemplo, Muitas palavras da gramática me sirva têm esse poder de atrair. um chá, um café, me sirva um café. E aí tem, como é início de frase, nunca se pode começar a frase com o pronome. Então sirva-me um café, sirva-me um... Embora se fala isso comumente, né? No coloquial vale. O coloquial, vamos dizer, seu escrito torna-se ditado. Seu escrito torna-se ditado. Tá certo? Seu escrito torna-se editado. Torna-se. Não, você pode puxar a próclise antes do verbo ser. E ênclise, então, é o uso do ser depois do verbo. E a mesóclise é no meio do verbo, né? Considerar-se-ia... Isso aí para o Temer, né? O Temer gosta. Isso é o apuro da linguagem, usa a mesóclise. Tá bom. O Temer gosta da mesóclise. Quem? Temer. Presidente. Por exemplo, eu vejo citado às vezes aí o provérbio dize-me com quem anda que te direi quem és. Não é, o provérbio é dize-me com quem anda e dir-te-ei quem és. Dir-te-ei quem és, aí vai a mesóclise. Por quê? Dir-te-ei. Essa é uma exceção à regra normal, porque quando é o verbo no infinitivo, se permite usar mas não, no caso ali, quando o verbo é no infinitivo... Essa expressão está nas citações. A ênclise, né? Vamos dizer assim, você vai ter que conformar-se. Você vai ter que conformar-se. Normalmente, o que puxaria o se antes do verbo. Mas como é um infinitivo, as regras admitem que pode ser usado a ênclise. Mas isso aí é opcional, mas aí né? vai depender mais do som, da eufonia, do que soar melhor. Ou seja, é opcional, né? O uso do... Depois quando do tem um infinitivo. infinitivo, pode... Né? Mas tem algumas, por exemplo, as conjunções todas exigem a próclise, o uso da partícula do pronome antes do verbo. Os advérbios também. Por exemplo, é a ela a quem me dirijo. Essas palavras são ante, após, conforme, conta, desde, mediante, perante, durante. Esta é a minha terra. Esta é a minha terra, a qual me dedico. Me dedico, não é que eu dedico-me. Assim, alguém... também mas normalmente são as conjunções que puxam mais... Leocádio, uma pergunta. No caso das suas revisões, você revisa artigos. No caso da enciclopédia, que tem um estilo mais próprio do professor Valdo, que a gente evita muito a utilização de que, né? Mesmo assim, está aqui em quarto lugar. Quer dizer, acontece muito, mesmo assim, né? Mesmo sem ter muito o que, acontece muito esse erro aqui. O uso do que? Não. Mesmo não tendo muito o que, acontece muito esse problema 4 aqui dos pronomes relativos. Você vê ele está em quarto lugar aqui porque Sim. é muito, muito frequente. Mas é que aí a gente usa muito o gerúndio, né? Gerúndio, né? Sim. Para amenizar. Para amenizar, né? O gerúndio. O uso do que, sim. Eliminar o uso do que. Sim. Mas nos artigos normais das revistas... Das revistas. Sim, mas, por exemplo, nos tratados, o professor Valdo considerou isso, né? De não colocar, por exemplo, o que e eliminar esse, aquele, né? Tudo isso ele tem explicado. É uma linguagem própria da enciclopédia que... Homo Rebanizatus tem isso. Estão usando a linguagem enciclopédica nos livros, mas aí precisa ter unidade, usar sempre a mesma regra, porque se muda
É o que a gente vai chegar agora, né? Na Cádio, 5, né? Eu já tentei, na Cádio, eu já tentei eliminar os Qs de alguns textos meus e não ficou legal. O entendimento do leitor, ele realmente. precisa dessa partícula, porque senão ele não vai entender, fica muito, sabe, uma linguagem muito seca. Realmente. Mas Entendeu? como se começou a utilizar na enciclopédia como eu acho novidade... que então... aí eu vi o Tati que retornar com alguns deles, porque eu estava prejudicando o texto. Quer dizer, o texto quem vai ler? Eu, novamente? Se for eu, tudo bem, eu vou entender, mas sei lá quem vai ler. Então, pode ser um bom entendedor do assunto, no caso da enciclopédia, ou pode ser uma pessoa que não entende, que queira estudar aquele assunto, né, por curiosidade e tal. Aí então vem o quarto ponto, né? Não, quinto, que é a justaposição de palavras com prefixos, sem finalização, como a célebre autoestima, que nos artigos se usa autoestima, e na enciclopédia se usa autoestima, assim como outras palavras, né, que autoevolução, isso aí é uma liberdade que o professor Waldo começou a usar, que se for usado muitas vezes, pode se tornar regra. Por enquanto é regra restrita à conscienciologia. Né? Sim, todas as palavras com auto. E mais a enciclopédia, né? Mais especificamente a enciclopédia. Porque eu não estou usando essa regra. Se usa só na enciclopédia, mas já não estou há gente suprimindo as usando letras, não. Eu não estou. nos livros. Então, não é verdade, condições. se uma regra começa sendo muito usada, ultrapassa, ela pode, com o tempo, se tornar oficial. Um exemplo disso daí é bem-estar, mal-estar. O Waldo escreve bem-estar com hífen e mal-estar sem hífen, Isso. mas a gramática manda escrever mal-estar com hífen. Com hífen, Então, se o Waldo tem o estilo dele, é o Waldo. Nós não devemos ser macacos. Nós podemos ter o nosso e escrever conforme a... Mas uma pergunta, tem uma opção, então, de colocar hífen ou não? Mal-estar, segundo a gramática? Mal-estar sem hífen é Waldo Vieira. A gente tem que conservar nosso estilo. Mal com L, né? Mal-estar. Sim, mal, entendi. Com hífen é segundo a gramática. Reforma. Nos artigos da revista Consciência ou outros, a gente usa o mal-estar com hífen. Uma pergunta, isso que estávamos falando com respeito ao autoexemplarismo, autoevolução, tudo isso é aceito na gramática ou é... Por enquanto não, Não. Por não isso. existe ainda essa... Ainda não estaria, né? Deveria ser. Isso sairia de aglutinação, sairia de justaposição para aglutinação, como o caso do vinagre, né? Porque está também autoabsolutismo, isso tudo isso coloca... coloca... língua, né, que pode... como tem pessoas que estão querendo uma língua que se diga se escreva as letras, as palavras conforme se pronuncia. Alguma coisa, está de acordo com a gramática. Essas palavras são novas, mas de acordo com a gramática. Agora, o que não se deve fazer é exagerar o uso de auto. Se põe auto em tudo quanto é coisa. Puseram tem autoliderança. Auto significa aquilo meu mesmo. A liderança de mim mesmo. Eu vou mostrar o caminho para mim, né? Porque o líder é aquele que mostra o caminho. Se eu já conheço o caminho, por que eu vou mostrar o caminho? Claro, aí não dá. Em vez de autoliderança, é autonomia. A autonomia consciencial. Eu sou dono de mim. E aí eu dirijo. E aí está a liderança. É outra coisa, outro conceito. Aí está a liderança. E assim tem vários outros conceitos. As pessoas ficam botando auto à toa. O Waldo, quando usava auto, ele tinha um motivo. Auto-absolutismologia. Claro. Eu vou ser dono de mim. Quando eu decido. Eu não estou falando absolutismo em relação a outra pessoa. Exatamente. Não vou mandar nos outros. Autoreflexão, eu faço reflexão assim por diante. Usar o auto quando tem sentido realmente
De si próprio, né? Da própria consciência. Fora disso, nós estamos Pra você, inventando palavras que não Laurentino, cabem. seria um pleonasmo essa repetição do... Não, no caso de autoliderança, eu acho um absurdo. Porque eu sei que na Socin se usa alguém que escreveu muito sobre liderança, etc. E tal. Ele é perito em liderança, ele não é perito em formação de palavras. Sinto muito. Falta de compreensão, né, da palavra, do O significado, líder é aquele que aonde, vai na frente. do Tá, conteúdo Faço o da caminho, palavra. Eu não posso ser líder de mim mesmo. Perfeito. Vamos seguindo, Muito então. bom. Muito bom. Está bem, né? Informal não é oficial. A verdade Vamos relativa seguir, de então, ponta. No item 6º, a pluralização dos sujeitos compostos. Pluralização, conetivos e alternativos, né? Quando eu uso dois sujeitos, às vezes, né, a pessoa coloca dois sujeitos e se esquece de colocar o verbo no plural, bota o verbo lá no fim, se coloca no singular. Então essa é uma dificuldade. Mas quando ele é composto, ele vai para o singular. Não, Quando é um sujeito... Não, desculpe. Não, quando é uma palavra unida com Y. Ah, com não, Y, aí vai no singular. Desculpa. Mas quando tem um E, Sim, não. já é um A vírgula. conectivo que une, se coloca o verbo no plural. E uma exceção que ocorre até nos verbetes, chama atenção, é na questionologia, né? Que tem duas palavras, dois sujeitos, né? O ser leitor ou leitora. Aí é uma alternativa. Aí você, leitor ou leitora, reconhece. Agora, se colocasse você, leitor e leitora, aí você reconhecem. Então tem que cuidar quando há dois sujeitos compostos, que chamam, o verbo vai para o plural. Essa eu acho que é fácil. O 7º também é o uso do objeto direto e indireto nos verbos transitivos ou indiretos. Que todos sabemos, aprendemos que o verbo transitivo exige o objeto direto e o verbo intransitivo, objeto indireto. Por exemplo, eu escrevo o livro. Eu estou sujeito à regra. Então, você usa... O transitivo pode ser direto. O transitivo pode ser direto ou indireto. Direto. E aí o intransitivo já é outra, né? Já não exige o verbo... Falando em verbo... Direto. Viu, Carlos? Falando em verbo, a dificuldade maior dos verbos é a questão da preposição. Que existem verbos preposicionados e verbos não preposicionados, aquela confusão toda. A preposição não é aquela, é outra. Por exemplo, sentar à mesa. Tá? Assim, não na mesa. Então, é uma confusão. As pessoas mais educadas vão sentar na mesa, né? Em vez de sentar na cadeira. Assim, então, o negócio é muito difícil, o negócio de verbo, viu? O verbo com relação à preposição. Pega muita gente aí de surpresa. Mas tem, por exemplo, um verbo muito visado, é o verbo visar. Visar, olhar e visar uma meta. Então nós estabelecemos na enciclopédia, quando se trata de um objetivo, algo assim, usar a crase ou ao. Visar a programação digital, visar ao objetivo. Agora, se eu viso o livro, eu estou olhando, mirando. Olhar. Então aí vai o... Tem vários verbos com essa situação mesmo. Inclusive, foi questionada até a questão de um outro verbo,
Por exemplo, Também, agora não me recordo, um verbo que nós estamos discutindo qual é o certo, achar uma regra que determine qual é o certo que nós estamos usando na enciclopédia, as duas opções, e uma, outra é o crase ou sem crase. Então nós vamos definir isso ainda. Mas no visar, já, como existem os dois, nós definimos que quando se trata de visar a programação existencial, se usa a crase e ao. e por exemplo, visando a, vai com CREF. Nós Visando a estabelecemos metas, visando a neoconstruto. norma, porque uma regrinha lá, num desses complementos, dos livros complementares que eu cito na bibliografia aí, alguns apresentam, né? Essas exceções. Por exemplo, agora, se você coloca aos novos recursos, por exemplo, visando aos novos recursos, aí seria AOS, né? Visando aos novos também, recursos. Só se usa o objeto direto ou a se é visar no sentido de mirar, olhar, visar o cheque, visar o Essa é uma outra coisa. passaporte. Isso, depende. Entendi. Essa questão aí de regência verbal é uma das mais difíceis em todas as línguas, não é só em português, não. E existem dicionários de regências verbais. Eu tenho um em cima da minha mesa. Eu esqueci o nome do é velho. Você acha em sebo. Não, dicionário de regências verbais. Português. Escuta, Falar em verbos. Eucárdio também tem a ver com E as aí acepções você que tem você os falou, usos né? e- As acepções da palavra que você transitivo, falou. Sim, dependendo da sessão. Preposição. Por exemplo, esse dia nós tivemos em dúvida nesse provérbio que você citou. Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. Estava com você. Diga-me você com quem andas e dir-te-ei quem és. Aí vamos colocar tudo no tu, segunda pessoa. Aí surgiu a dúvida, qual era o imperativo presente, segunda pessoa, do verbo dizer? Aí salvou-nos o livro da Lourdes, de conjugação de verbos, que coloca as duas opções, diz-me quem és ou dize-me quem és. Tu, aí tudo tu. Senão, Essa é uma citação que está no livro de Tosi. Tosi tem essa citação, de línguas latinas, expressões latinas. que inclusive esse problema de... O que nós estávamos falando mesmo? Da regência. Não, eu queria me lembrar do caso, mas depois vem. Vamos, o oitavo, né? Aposto explicativo. Por exemplo, aí tem muitos casos de erro, porque a pessoa usa uma vírgula só quando aplica um explicativo aposto ou uma palavra. O que é aposto? Você nem todo mundo conhece a... Aposto ou explicativo é uma frase colocada em outra frase, mas que não tem nada a ver com a frase. Ela, se tirar da frase, continua entendendo o sentido, né? Por exemplo, Alexandre, rei da Macedônia. Isso. Você pode pôr Alexandre, vírgula, rei da Macedônia, vírgula, e continuar. Ou então, Alexandre, rei da Macedônia, sem vírgula. A opção, mas há muita gente explica quem é Alexandre. aqui que coloca uma vírgula, ou antes ou depois, e aí eu coloco sempre nas revisões, opção, ou uma vírgula ou duas. Quando é... Ou sem vírgula ou vírgula nos dois lados. Eu tenho uma dúvida mortificante. Qual? Eu tenho uma dúvida meio mortificante, assim, desculpe a palavra, mortificante, assim, que eu fico, é uma dúvida que me consome às vezes, que é o seguinte, e principalmente nos textos aí, que é sua especialidade, que você está falando mais hoje, nos textos conscienciológicos, que é o seguinte,
usar ou o aposto com vírgula, tem o estilo do Valdo também, que ele usa um hífen, né, um traço, para determinadas situações que eu não consigo discriminar muito bem, eu queria, se você souber me explicar. E tem horas também que me dá vontade de botar um parênteses. E eu queria, se você pudesse me elucidar, essas três, principalmente que a gente segue um pouco do estilo do professor Valdo, não só na enciclopédia, mas acaba extrapolando para as outras obras também. Dependendo eu acho que do tipo da pessoa escrever, eu acho que pode usar um ou outro. Qualquer dos. Tanto entre vírgulas... Ou hífen. Mas o tracinho se usa quando se quer, acho que, destacar aquele explicativo, aquele aposto, né? Agora, se é uma simples, por exemplo, antes de tudo, estou falando assim, esse assunto, antes de tudo, é importante, aí quando é uma questão de destaque no conteúdo, né, que está dizendo. Entre parênteses também, se você tem costume de usar, eu acho que parênteses, pode usar entre parênteses o aposto. Mas aí é mais acho que uma explicação mais fora do contexto, né? Mais do estilo da pessoa. Do estilo, Você acha que é uma questão mais de estilo mesmo, né? De que linguagem está usando, para que finalidade está usando o texto. Tá, obrigado. Eu acho que pode ser usado qualquer um dos dois, dependendo. Só para ficar mais claro, é assim, está numa sequência, a parênteses tem menos importância, depois vem as vírgulas, e depois vem outra versão, é isso? De importância, eu estou falando nível de importância. Dependendo do tipo de texto. E o ênfase também, né? O ênfase que está dando a frase também. Esclarecimento, maior esclarecimento da frase. Porque o professor Valdo, ele gosta de eliminar os parênteses. Ele não gosta muito, não. Às vezes. Mas agora, se usar, por exemplo, um traço e uma vírgula, aí fica meio... aí se misturar é complicado. Mistura. Então, usa os dois traços ou duas vírgulas. Ou não usa nada. Tem gente que usa os dois traços e uma vírgula. Eu acho que o Valdo, né, e os textos conscienciológicos no geral, é minha impressão isso, não tenho certeza, que o Valdo gostava de evitar os parênteses, não só por às vezes estar um pouco mais distante, o conteúdo ser um detalhe, né, mas também para a pessoa não perder, porque às vezes existe uma prolixidade também na escrita, que a gente tem essa tendência, e você vai entrando num assunto, o outro e acaba se perdendo no texto, né, e fica meio sem sentido. Parentesar demais. Eucárgio, isso que você colocou, quanto ao tema de colocar o parênteses ou o hífen, a vírgula é válida? A vírgula depois de essa... Não, se coloca... Do explicativo. Se coloca uma vírgula, outra vírgula. Se coloca um traço, outro traço. Porque eu tenho visto isso, por exemplo, hífen, entre hífen ao explicativo e depois vírgula. Pois é. Eu tenho... É meio fora, né? Você usa o traço e a vírgula depois. Quando é parente, por exemplo, você termina com parente, fecha o parente e põe um ponto. Sem ponto. É diferente. O parente ele tem essa... Eu acho que esse caso que a Cristina falou, exemplo, que tem muito na enciclopédia, mas depois da vírgula, é válido colocar vírgula depois? Na argumentologia, que é um texto um pouco mais livre, né? Ao final, caso que o pessoal usa o travessão ou não? Não e precisa. o outro travessão, né? Faz o aposto entre travessão antes, mas o próprio texto já demandaria, se não tivesse aquela parte, uma vírgula. Então, depois de fechar o travessão, a pessoa põe uma vírgula que mas é coerente. Se é um explicativo, teria vírgula. Poderia ser a vírgula, depois. sim. Então, vamos ao item 9, que esse é um assunto já superado quase, porque essa regra veio com o acordo ortográfico. O acordo ortográfico. 9. Eliminação do treme e acentos, né? Porque com o acordo ortográfico, para unificar, especialmente com Portugal, que não usa esses acentos aí, e
E o trema, então, se resolveu na língua portuguesa retirar o trema e o acento nas palavras, por exemplo, ideia, humanoide, eia e oide, oide. Embora herói eu continue com acento. Às vezes tem cuidado. Por que então, que herói? Por que que herói tem na mesma... Por que herói? Só porque ditongo, herói tem acento ainda? É o ditongo que é acentuado no O, porque aberto. É oxítona, né? Porque é oxítona. Não, é porque a palavra é oxítona, chama não? de tongo descendente, ascendente, então é aberto e termina, né? Como chapéu também. É, como fosse um... Vai acento. Agora, ideia acho que é porque ele é oxítona, humanoide não, é herói, a né? palavra... Concordo com Pode ser considerado Pelo fato de ser oxítona. Oxítona, nesse caso, eu acho que... Cajá, por Eu não exemplo. sei se é uma exceção e não tem explicação, mas eu acho que é porque é oxítona. Por exemplo, cajá. Se não colocar o acento agudo no A final, não fica cajá. Não é separado não é por isso, acho que é por isso. Os artigos. Agora, me diga uma coisa, o português não vai tirar o C, não? Porque uma vez eu estava lá em Paris e vi escrito lá em português. Eu digo, puta, mas o cara escreveu, veio do Brasil e escreveu esse negócio tudo errado. Aí eu digo, mas besteira essa minha, era português de Portugal, não era português brasileiro. E eu vi vários erros. Eu digo, acho que eles não vão tirar porque o acordo permite as duas opções, objeto e objeto, que é tanto para satisfazer eu posso usar objeto aqui? Aqui pode, porque segundo a nova regra é possível. Mas como a gente está habituado a não usar o C, não costuma usar, mas em Portugal acho que eles resistiram muito a retirar. Eu acho que é muito retórico esse negócio. Direto, é indireto, quando eles falam na televisão. Dá mais trabalho você pronunciar esse C mudo, né? Dá mais trabalho. A pronúncia, mas eles destacam o C. Inclusive, eu ouvi uma notícia agora que o galego, lá, que é uma das línguas portuguesas, resolveu também aderir ao acordo. Eu não sei como é que é, porque o galego é uma mistura de espanhol e português. Até estou aprendendo porque eu vou estar lá, ficar um mês lá na Galícia. Então, eu verifiquei que eles estão aceitando o acordo. Agora não sei como é que vão modificar, porque eles têm umas palavras espanholadas, né? Não sei como é que vai ser a unificação com a língua portuguesa. Então, só para comentar aqui, é porque a linguagem ela é um mecanismo, um organismo que ela modifica, ela se adapta com o tempo. Ela é muito dinâmica, né? Ou por si, ou pelo uso, ou pelos costumes, ou pelos acordos ortográficos que quebram. Então, perfeitamente. Falando do galego ali que resolveu adotar aquelas normas ali. Ou ele adota, ou ele fica no passado, demodé, desatualizado lá no rococó, né? Ou ele evolui, ou ele se fecha por si mesmo, né? Então, inclusive, eu também estive observando algumas coisas. Eu li bastante de textos que o professor Valdo escreveu, né? E o professor Valdo realmente também teve um processo evolutivo muito grande dentro do português, porque o que ele escreve hoje é bem diferente daquilo que ele escreveu há algum tempo atrás, né? Tu encontra texto lá que ele é bem taconista, lá da época do espiritismo, e ele mesmo disse, né, que é muito difícil chegar na Tales sem ter passado pela Tacon, né? Mas tem pessoas que se acham que vão entrar na Tales sem ter passado pela Tacon. Mas ele também, tu vendo alguns textos ali das antigas, ali, tu vai observar tipo até quase que um rococó barroco, sabe? Que hoje ele, nessa época, atualmente, ele não escrevia assim, mas olhando lá aquele conscienciograma e algumas coisas ali, talvez a pessoa possa até achar, é meio que ofensivo. Não. Mas se tu olhar bem o estilo, tu vai ver que existe uma estilística que não é a língua falada da atualidade. Realmente. Eu quero aproveitar a pergunta do amigo, assim, eu sei que não terminou, desculpa interromper, mas essa questão da forma, às vezes a forma das palavras,
em relação a ser consolação ou esclarecimento, ela tem influência direta no conteúdo, né? E tanto que muitas palavras, o que o Valdo chamava de prostituídas, assim, ele foi, como ele falou, foi evoluindo, tirando para uma significação mais denotativa, né? Que não desse margem à subjetividade. Então, é impressionante como é que a forma, né? A importância disso daqui, a forma, ela chega a validar e mudar o conteúdo, né? Muitas Até vezes. porque nos criticam muito por nós usarmos essa linguagem muito neológica, e que muitas pessoas de fora que não criticam, entendem, né? então Sim. eles também acham dificuldade de nos entender por causa do uso desse tipo de... Mas você acha que essa linguagem mais denotativa que a gente usa hoje, pelo menos em algumas obras, ela é mais perdurável, talvez, ao tempo? Pode ser, né, também. Tem que ver qual é o objetivo, que foi a ideia do Valdo de usar essa linguagem, né, de mudar. A mesma coisa que, se nós lermos os textos portugueses do século XV, lá, a gente não entende quase o que eles escreviam. Mas é a mesma língua portuguesa que evoluiu até o que é hoje. Dá para entender, fazer um pouco de esforço, tu pode entender, mas não é a língua a língua coloquial que é usada hoje, né? Ela morre na partir daquela quando pessoa. 51% da população adota aquela linguagem, passa a teoria do macaco, lá, a teoria do macaco, que aí passa a ser valor. Se você me permite, voltando ali o que o Alexandre falou, é importantíssimo isso aí, essa observação que você fez. Palavras que na Conscienciologia nós usamos e que aparentemente significa a mesma coisa que outras palavras, essa ser dito prostituída. Eu pego, por exemplo, a palavra baratosfera. Baratosfera. Qualquer um outro pode dizer, não, mas é o inferno. É o infernão. Não, o inferno está cheio de superstições, cheio de imagens erradas, mitológicas, e um ranço terrível, né? Realmente. Em todas as camadas. A palavra baratosfera é uma palavra antiga, formada de duas palavras gregas antigas, né? O abismo e a esfera do abismo. Mas não tem nenhuma dessas conotações, então ela está pura, dá para você raciocinar sobre isso, procurar entender sem o ranço religioso, sem o ranço mitológico. E assim várias outras que o Valdo optou, por exemplo, soma em vez de corpo. A palavra corpo também tem várias conotações que o soma, para nós, não tem, embora soma seja uma palavra grega, mas como nossa língua não é grega, aquilo fica puro, aí você pode, a partir daquilo ali, construir uma ciência sem, como você falou, o ranço, né? Ressoma também, né? Em vez de morte. Morte é uma palavra terrível, então, dessomar, você descarta for muito utilizado, soma. poderá ser um dia isso daí dá uma limpeza pensênica que ajuda justamente a progredir. Como estão sendo dicionalizados já alguns termos nossos. Nisso daí, muitas outras coisas, nota 10 para o Valdo, né? Sim. Então, vamos ao último item aqui. Só voltando ali, assim, né? Realmente o professor Valdo, ele está de parabéns em vários aspectos. Mas, então, essa questão, né, da linguagem, até se referir, né, uma palavra, como se ela tivesse prostituída, também a palavra prostituída em si, ela só não tem o mesmo significado que ela teria algum tempo atrás, sabe? Então, sim, ela é muito religiosa também, sabe? Prostituída, vai para a fogueira, sabe? Então, seria melhor, né? Deteriorada, ultrapassada, demodê, porque, inclusive, essa palavra prostituída, em algumas culturas, foram tidas como sagrada, e depois cristianizada, né? É a mesma coisa. Passaporte para o inferno, para a fogueira. Então, é uma coisa também que já está, usar ela com essa conotação também é complicado também, sabe? É a mesma coisa que se usar não usar o baseado, né? Baseado em. Mas vamos ao último item, então. Esse também é terrível, que em muitos casos é importante. Queria voltar um pouquinho ao passado, a questão da
É porque o tópico anterior é a questão da revisão e da correção em relação à linguagem coloquial. Por exemplo, sou professora de português e redação. Se hoje, por exemplo, 60% da SOCIM fala uma linguagem coloquial distorcida, se a gente tiver como paradigma a linguagem clássica da língua portuguesa. Então, o que acontece? Há hoje muitos professores, né, e também na época que corrigem e anulam totalmente a redação do aluno por ele se expressar daquela forma. Eu acho que hoje nós temos que ter um novo posicionamento como professor de língua portuguesa, é a aproveitação do conteúdo, mas sem deixar de corrigir a forma, né? Mas o conteúdo é muito importante também. Sim, mas a valorização do conteúdo, se né? também não ligar para isso, vai prostituir a linguagem. Com certeza, teve essa Senão... questão aí recentemente de alguém que falava assim, uma professora de medicina, porque tem que corrigir português porque o português é prioritário. Com certeza o português é prioritário, mas para ela estava corrigindo medicina, e a linguagem da pessoa talvez não fosse tão adequada ao português que ela fosse exigir. A linguagem técnica, a linguagem sabe como formal é que fica? E coloquial. Cada um dentro do seu quadradinho, que ficaria bem melhor, né? Porque eu me lembro que medicina vai corrigir português, e daí ele esquece do conteúdo. Ainda mais hoje que existe, a gente sabe, com a comunicação social, aí, as redes sociais, o que existe. O barbarismo aí, quer dizer, tem que ter uma firmeza em determinado eixo aí de um limite, né? Porque senão hoje a gente escuta as pessoas falando, os jovens, nós vai, olha só, quer dizer, se o professor não vai corrigir se ele escreve alguma coisa, não estou falando que seja com essa... Não, eu sempre corrigi, mas vai fazer o conteúdo, né? Não dá para ser. Claro. Porque o conteúdo ele corrige os dois, conteúdo e forma. Agora, eu me lembro quando eu fazia a tradução do glossário da Conscienciologia, que a palavra que o professor utilizava, eu não me lembro da palavra prostituída, sim, uso envilecido. Essa era a expressão que ele colocava. Uso envilecido. Eu queria aproveitar o momento que estão falando dessa questão de redação e correção. Eu escuto muito também, quando eu dava aula, os alunos falarem, eu vou ir, né? Então, mas assim, não só os alunos, é como se é um grupo de pessoas, às vezes até os professores em sala lá em reuniões, na sala dos próprios professores, eu via muito professor falar, eu vou ir. Quando estava na hora deles saírem, eu vou ir. Aí eu ficava, nossa, eu nunca tinha escutado até chegar, entendeu? Aqui eu nunca tinha escutado. De repente é uma forma, um costume daqui. Eu não sei se tem em outros locais. Conceição. Entendeu? Conceição. Vai popularizando. Porque, assim, é uma locução, mas assim, que soa mal, né? Uma locução verbal que soa mal. Eu, de início, me expressava assim, Conceição. De início, eu tenho tido assim ajuda para eu melhorar isso, mas eu dizia assim, por fazer exemplo. Uma objeção. Isso é falta de conhecimento da língua. Eu vou falar, eu vou dizer, eu vou partir, eu vou escrever. Se eu posso dizer isso, eu posso dizer eu vou ir. É a linguagem coloquial, como linguagem coloquial. É tanto que os professores, lá na própria sala dos professores, comentavam assim, eu vi o grupo dos professores falarem, eu vou ir. Quer dizer, se você for colocar, é uma locução verbal. Mas soa mal. É o mesmo verbo, ou e é o mesmo verbo. Dentro do teu critério pessoal. Não é o mesmo verbo, não. Mas soa mal, a gente escuta mal. Né? Dentro do teu português. Tá, então vamos regionalismo tem a liberdade, o regionalismo tem toda a liberdade. Depois então, na sua concepção, isso estaria certo? Viu que vocês são? É errado, mas é válido, é coloquial. Eu acho que o vou e o ir é o mesmo verbo, não? O último item aqui... talvez seja uma redundância, né? O vou e o ir me parece que é o mesmo verbo. Desculpe, mas...
Pode ser uma redundância. Vou, Eucárdio, já total. indo. Não, como o caso do verbo ponhar. Pior quando acaba disso, eu vou vir. Doeu meus ouvidos. Isso é... Com o verbo ponhar. Mas já está regularizado na gramática. Aqui no Paraná... Pessoal, só vamos deixar o professor Eucárdio terminar, que só falta mais um aqui. Depois ele vai abrir para vocês terem mais. Ok? Obrigada. O último item, então, é quem não passou ali na Caixa Econômica, diz aqui tem caixa. Isso sempre me doía o olho. Aqui tem caixa. Porque o verbo deveria ser aqui há caixa, existe caixa. Aí dizem aqui tem café no bule, aqui tem isso, aquilo, né? Ou tem gente que fala assim. Isso aí é uma incongruência, mas está tão popularizado que é difícil a gente modificar. Então, sempre deveria se usar, eu sempre uso nas correções, eu coloco existe ou há, embora fique difícil, há com acento, né? Há com acento. Você poderia... Agora, por exemplo, esse slogan da Caixa, se colocasse aqui você tem, aí tem um sujeito que dá para passar a entender, né? Mas tem isso aqui em canções populares, é terrível o que existe de mau uso do verbo haver. Por exemplo, há tempo. A expressão há tempo. Há tempo, está bom. Tempo atrás, né? Em vez de tem essa tempo. Essa expressão está bom. O H e sem isso, para falar. Ainda mais pior se usar só com A. A internet agora, há anos atrás, há 20 anos atrás, praticamente na internet se aboliu o H há tempo do verbo haver. Todo mundo está escrevendo com H e acento, né? Sim, mas as pessoas começam a escrever e-mail e coisas formais. E o mais também, a preposição é mais, o pessoal bota mais da internet nesse ponto. É bem diferente. Mas, então, dentro da formalidade, né, me coloco eu, né, dentro da formalidade, mas o regionalismo está colocado dentro de uma informalidade, ele tem toda a liberdade de se expressar da forma que ele melhor lhe convém. Dentro de uma certa área, vai se utilizando e se torna linguagem de um grupo, como existe muito no Rio Grande do Sul, uma série de palavras diferentes dos outros estados. Então, vamos ver... Só fazendo uma colocação. Esse verbo ter, né, no plural, por exemplo, eles têm... Caiu o acento, né? Não? Repete-se duas vezes o E. Tem acento. Mas repete... Deem também, deem. Saiu o acento do voo, do enjoo. Esse aí saiu. Tem, repete o acento e põe o acento, né? Quando é plural... e veem. Né? De ver, sim, é vem. Aí não tem. Vem. Mas aí é ver. É o plural de ver. Acento agora. Tem também, né? Eucárdio, vou. Não tem acento. Não tem mais acento, enjoo, todas as palavras. Dentro do novo acordo ortográfico. Mas ainda tem algumas pessoas que ainda não entraram totalmente no acordo ortográfico e às vezes passam. Eucárdio, seria bom assim para as pessoas que não estão acostumadas, por exemplo, a questão do vem e vem, né? Aqueles no sentido da repetição da vogal, faz com o acento circunflexo transforma em uma só e põe o acento circunflexo, né? Sim, mas no caso aí é porque seriam duas. O verbo é diferente. Tem, o verbo é diferente. Né? Entendeu? Mas esses verbos só aproxima e faz uma só. Sim. Né?
Vamos, Aqui, ó. vamos lá ver se... Uma pergunta. Slide, por favor. A slide. Tá. Obrigado. Algumas recomendações, né, gramaticais, né, mas agora no lado positivo, que nós falamos dos erros, né, que é a colocação dos pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles, que tem até uma série de música que diz nós é jeca, mas nós é joia. Isso aí é um solecismo que fere o ouvido. Na concordância verbal e nominal, que quando o verbo, os sujeitos são compostos, o verbo vai para o plural. Quando tem dois adjetivos, um masculino e um feminino, normalmente se vai para o masculino, pelo machismo, antigamente, mas acho que se conserva ainda essa regra, né? Quando dois adjetivos, a gente pluraliza no masculino. Correção ortográfica, isso é indispensável, né? Mas aí a consulta ao dicionário é imprescindível, regularmente sempre. Indicação da pontuação também, principalmente, pessoal, o ponto e vírgula e os dois pontos, que o pessoal costuma usar depois dos dois pontos, letra maiúscula, normalmente não se usa, a não ser quando é nome próprio, né, depois de dois pontos. E a regência verbal e nominal, né, que são os verbos transitivos, intransitivos, etc, etc. E, então, para melhorar o estilo, né, eu tomei algumas frases do Lexis de Orto Pensatas. Né? O que interessa é o conteúdo, mas a forma é indispensável. Então, o estudo da gramática e a observância das regras é importante. Observar a forma para entender o conteúdo. A forma é sempre relevante na comunicação e, racionalmente, mais relevante na cognição. E nós podemos dizer, quando se fala em forma e forma, a gente tem conservado o acento na forma para distinguir de forma. Embora a regra não fale mais a respeito, mas a gente, na enciclopédia, convencionou usar ainda a forma, assim como para distinguir o verbo pode. Isso acho que não. Não tem mais. Pôr e pôr, havia também o pôr, o verbo pôr, a gente pode usar ainda, embora só para questão de clareza na linguagem. Esses são os verbetes da enciclopédia que falam a respeito de revisão, redação, né? Então, cada um pode consultar, acho que está na relação aqui. Está citado. Está no papel aqui. Está no papel. Não, você não tem, não. Tem, está aqui. É o próximo slide que ela quer. Não, está na segunda página aqui. Na parte de cima da segunda página. Tá sim. Na recomendação, tá certo. Verdade, Tá, tem alguma questão aí, senão vamos Ricardo, partir para... Eu queria antes, ainda tem tempo ainda para falar, mas às vezes as pessoas começam a falar como eu, quando pego o microfone, não quero largar mais. E parabenizar você por esse trabalho, que eu acho de suma importância na comunidade, porque se nós deixarmos publicar livros ou artigos com solecismo, com erros crassos da língua,
a nossa ciência é olhada, as pessoas dizem, ih, essa turma nem português sabe. Então, é um desdouro para a conscienciologia. O uso da língua, o uso correto da língua, o melhor possível, eu creio que é um dever cosmoético nosso. Porque se nós desrespeitarmos essa língua que nós recebemos dos nossos pais, né, e a tornarmos vulgar e cheio de solecismo mesmo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplesmente cometendo, na minha opinião, um ato anticosmoético. Podemos chegar... E estamos justamente prejudicando a conscienciologia. Então, o melhor que nós pudermos... Só pode ajudar. Tá bom. Eu agradeço o seu trabalho. Tá bom, obrigado. Eu queria fazer uma pergunta antes, aproveita, antes de entrarmos, então, nos vícios e nas qualidades da linguagem. Era só um complemento aqui do que a Rosa já colocou na questão da educação. Seria interessante a cultura da revisão. É uma coisa muito positiva dentro da Conscienciologia. Então, assim, se a gente conseguisse, do ponto de vista de educadores, quem trabalha na área e fora, expandir essa cultura da revisão para chegar até os alunos, enfim. Porque a gente aponta muito certo ou errado. Mas, para corrigir, eu acho, do ponto de vista assistencial, o ideal seria de disseminar essa questão da cultura da revisão. Dentro das salas, dentro das escolas, em qualquer contexto. Feito a vida inteira, inclusive, até às vezes com dissabores, por querer bancar o tal. Né? Inclusive, quando eu vejo numa loja, por exemplo, liquida-se toda a loja, ou toda a loja, liquida-se toda a loja. Aí eu vou lá e falo para a pessoa, olha, bota um A aí, porque senão qualquer loja aqui do redor está liquidando. Né? Ou, às vezes, venda a prazo, um crase, eu vou lá e falo, retira, por favor, aquela crase ali. Então, eu tenho feito isso desde tempo, sempre, né? Às vezes, algumas pessoas olham com desdém, outras aceitam, então, mas a gente... A outra coisa também, não sei se vocês observaram no aeroporto, quando o anunciante lá diz assim, comunicamos que o voo tal encontra-se em solo. Sério ouvido. Isso aí teria que ir na Infraero, né, para modificar, porque eles recebem... Até eu fui falar uma vez com uma moça, mas não, mas isso vem da Infraero, a gente tem que obedecer. Então, vai ver um concerto de pneus com C. Se me permite. Eu queria falar uma coisa sobre você, que eu acho que o Laurentino foi muito feliz na colocação e o nosso amigo também. Essa cultura da correção mínima, pelo menos a ortográfica, e a cultura da revisão para se chegar a uma qualidade de forma melhor, como que ela é importante para, como o Val dizer, para não assustar o passarinho, né? Que o leitor que está vendo pela primeira vez, ou mesmo quem não está vendo pela primeira vez, a gente espera que a forma esteja, no mínimo, tão boa quanto o conteúdo. Uma forma muito errada, às vezes uma ortografia errada, você pode deixar de fazer um esclarecimento por causa disso, porque a pessoa pode ficar antagonista, como ele falou ali, a pessoa não sabe escrever, e aí ele nem se aprofunda na ideia, porque ele já ficou antagônico por causa de um conteúdo. Então, eu acho muito relevante, não acho um tema secundário, acho um tema muito relevante. Eu venho a poucas tertúlias, mas nas poucas que eu vi, inclusive na minha, você fez uma intervenção, foi o único verbete que eu apresentei, você fez uma intervenção pontual, que revés, o plural estava escrito errado, e você foi a única pessoa que percebeu, passou batido por todas as revisões, e algumas poucas tertúlias que eu vejo aqui, eu vejo você fazendo assertivamente algumas correções importantes, ou lembrando alguns termos, e eu acho que acrescenta, sim, muito no conteúdo, a forma, e eu queria parabenizar também pela sua persistência
nisso daí. Teimosia, mas às vezes, né, em público assim até fica chato para todo mundo, mas é uma cultura que eu adquiri e não tem jeito de me... Voy. Sim. Então, se ele já chegou à escola, isso aí já é um ponto alto, né? Então, vamos fazer preceptoria com ele, vamos aproveitar o conteúdo e dizer, ó, a gente não pode lançar isso aqui tudo certo, mas a gente pode mudar, é a maneira... Sim, isso é mais uma questão localizada nas escolas no início, mas nós aqui estamos em nível superior para cima, então nós... Bom, eu queria intervenir um pouco, Rosa, porque es que senão não vai dar tempo. Nada, me escuta. Rosa. Sim, agora, só para avisar, faltam 10 minutos, a Mercedes também gostaria muito de Sí, fazer uma pergunta. es que si no, las preguntas no son tal preguntas, ya son casi un aula. Entonces vamos a resumir un poquito para poder participar os más posibles. Son cosas muy breves. En primer lugar, me parece un trabalho bien feito en profundidad. Muito obrigada, Eucardio, por ese trabalho. Hay otra cosa que quería preguntar. Muchas veces el lenguaje para la divulgación, como el de la Caixa y demás, están feitos para impactar, no están feitos con una idea de la lengua, de perfeccionamiento, de usar. Y otra cosa, sería difícil tener una lengua diferenciada del portugués de Portugal, porque eso se ha falado varias veces, ya no solo para la concienciología, que también, obviamente, ¿no? En Brasil, yo en lo que sé un poco de Brasil y de Portugal, tiene una diferenciación grande y se podría hacer una lengua, no sé, esas son las tres cosas que yo quería un poco solamente comentar, tá? E obrigada. Não, com relação à unificação, esse acordo ortográfico feito aqui nos países de língua portuguesa é para unificar todas essas línguas, mas como existem coisas de séculos, né, costumes, hábitos, ideias e regras, então é difícil mudar numa geração. Isso aí, mais adiante, talvez haja a unificação da língua portuguesa com um único regramento. É muito difícil, porque cada país tem a sua particularidade e quer preservar a sua tradição. Não sei como é que é o acordo lá em Portugal, se ele foi contestado ou não, eu não tenho acompanhado. Mas no Brasil, a gente tem seguido o que foi estabelecido e assinado nesse acordo de 1990, que está em vigor há uns anos, então ainda estamos atualizando e vendo se é possível, né, essa unificação da língua portuguesa. Ok, pronto. Parabéns pela apresentação. Eu vou fazer uma pergunta, porque eu uso muito gramática, mas eu uso do dicionário WAIS. Eu acho que toda a CCCI usa muito WAIS, principalmente o virtual. Você recomenda, não recomenda? E a outra questão é relacionada aos cacófatos. Eu peguei alguns livros de gramática e eu vi que eles não abordam a cacofonia, né?
Eu vi que você vai abordar depois os erros crassos. Você poderia falar sobre o dicionário AIS, por favor? Tanto, acho que o dicionário AIS, como o Aurelião, como até o Sacconi, eles podem ser usados, mas eles não substituem a gramática, porque ali está só a ortografia da palavra e o significado, né? Quando for consultar uma regra gramatical, teria que ver uma gramática. Mas o dicionário pode ajudar na questão do vocabulário, do significado, etc, etc. Certo? Vamos aguardar, porque eu vou falar dos cacófatos mais adiante, se acho que dá tempo ainda. Não dá tempo. Então, ali, então teria uns vícios de linguagem que a gente poderia evitar, não é? Seria a anfibiologia, que é o duplo sentido da frase, que geralmente traz confusão. O barbarismo é o erro de pronúncia e significado, que já foi falado aqui. A cacofonia é o uso desagradável, ridículo, que traz uma palavra feia, um termo chulo, que dizem aí, na união de duas palavras. Para isso, existe um dicionário lá no Luciclo do Eno Teodoro Vanck Eno Teodoro Vanck, dicionário de cacófatos. E tem o livro da Ivone também, trabalhando com cacófatos, como é que é? É um pequeno dicionário, Escrever Sem Cacófatos. Escrever Sem Cacófatos. Ele está na editora Buqués. Outra colisão em conta de palavras, o eco, né? Quando dá um eco ruim. Eu me lembro desse dos... No som, muito estrangeirismo, né? Demasiado estrangeirismo. Obscuridade, que é o termo obscuro, falta de clareza. Pleonasmo, que é a redundância, né? Subir para cima, descer para baixo, etc, etc. E o solecismo, que é o erro de sintaxe e concordância, né? Que é o muito usado, né? Que o mais comum é aquele nós a jeca, nós a joia. Você poderia explicar o que é o solecismo? Desculpa a ignorância, mas o que seria isso? Sintaxe de concordância. Concordância, nós fala. E você sabe do teu problema? Você sabe do seu problema, ou tu sabes do teu problema. E, por outro lado, nós temos as qualidades da escrita, né, que podem ser tiradas do manual de redação, né? Clareza, limpidez de pensamento, concisão, palavras certas, frases certas, elegância, o toque, o bom tom, o toque de inteligência, harmonia, né? Que é o ritmo, o equilíbrio, sonoridade das palavras, naturalidade, né? A forma simples e espontânea, originalidade, aprimoramento do assunto, e a precisão, né, que é a escolha acertada dos termos. Tudo isso, então, para a melhoria da qualidade da escrita. Leocádio, me chamou a atenção essa questão da sonoridade, que é a questão da... Parece um pouco com a questão de rima. Eu estive observando que, acho que 99% das letras, eu acho que vamos dizer 100, tem algo com rima. Eu estive observando vários artistas, né? Roberto Carlos. O uso do ão, muito ão. Então, eles usam sempre uma amarração da palavra final, o ão com são, o ébrio com metro, sei lá. Então, tem, no final, pá. Isso E você vê que em quase todas as músicas tem isso. E agora eu pergunto, isso é cabível? O professor Valdo falava nas palavras finais, né? Andamento, não sei o que. Eu não sei se isso é...
Isso quer dizer o uso de... É o uso, não pode ser um uso excessivo também, né? Na linguagem Então, comum, vai parecer com literatura... a rima e o eco... vamos dizer assim, Nos poemas até é suportável, né, o uso de rimas, porque é a norma. Embora a poesia moderna não use rima, mas nos verbos são muito usados, mas estão usando muito termos semelhantes, ecos, não rimas perfeitas. Então, aí já desvirtua a palavra. Mas é normal se usar na escrita? Não, logo isso aí é um vício de linguagem. Vício, né? Porque, por exemplo, os repentistas, eles trabalham com o fechamento da palavra. Deveria ser. E fica bonito, como literatura, como questão regional, fica até interessante. Mas nas letras eu observei. Agora eu pergunto, como é que é uma letra traduzida, uma versão para outro idioma? Desaparece isso aí. Porque muda todo o esquema. Pensou do inglês para o francês, do inglês para o português e vice-versa? Foge totalmente as terminações das palavras. Temos que concluir, porque já estão complicado, né? Fim do papo. Então, eu só traria uma recomendação final, retirada do livro da Julieta, né? Que diz que os textos dissertativos devem ter clareza, concisão, consistência, exatidão, fatuística, informação, megafoco, pontualização, racionalização, sofística, linearidade. Isso após a correção, né? Se a gente quiser ter um texto dentro das regras do bom senso e da tecnicidade, no bom uso do português. E a conclusão final é que, então, a escrita conscienciológica, né, deve ser para nós, além de lúcida, tarística, interassistencial, mas, sobretudo, e acrescento, correta. Tem aí. Você trabalha em revisão de livros finais? Você Sim. trabalha? Usa essa correção, linearidade, tudo que a Julieta falou? Não, eu procuro mais... nas correções dos textos? Isso aí é mais para os revisores Sim, mas texto. usa na revisão de português, no final? Não, no texto de português, eu todo só livro? observo as regras gramaticais e algum senão, erro grave senão que altera ocorre. o texto, né? Senão Isso altera aí demais. Não. Senão levaria muito aí tempo. entra, inclusive, de forma contundente, consequentemente, mexendo com o conteúdo lá na frente. Aí altera o que o cara falou. Anunciando para o próximo domingo a tertúlia matinal número 61, com o tema Código de Generosidade, da pesquisadora Marlene Rocco. Muito obrigado a todos.